Ô, professor, só um comentário aí. Eu gostei do cenário aí. Gostou, né? Pô, ficou legal, hein? Parece até que é um lugar importante. É verdade, muito, muito bom, muito bom. Lugar chique, lugar chique. Pois é, né? Isso é muito bom somente quando o quartinho da gente está bagunçado. Pô, essa foi a Ah, melhor agora coisa que eles entendi. inventaram, né? É, com certeza. E também tirar um pouquinho da monotonia, né? Às vezes essa mudança. Não gosto daquelas que o cara tá dando aula numa praia, ou tá lá numa filmagem de montanha. Ah, mas o professor não gosta o professor não gosta de estar na praia, na montanha? Não, mas dar aula nesse local parece ser Ah. totalmente Ah, surreal, né? às vezes o cara quer ficar mais tranquilo, né, professor? Quer dar aula na praia, então não fica mais. Não, mas aí fica meio irreal, né? Não fica muito legal, não. Mas para paisagem, sim, ou com certeza. Deixa eu só marcar aqui o. Então vamos lá, só colocar aqui para apresentar para vocês. Tá, então, pessoal, na nossa última aula lá, na segunda-feira passada, a gente então começou a trabalhar esse tema aí que é ferramentas para aumento da confiabilidade. A gente viu naquele resumo que nós colocamos que dentro do controle de manutenção, que é a parte onde você toma ciência dos dados, dos teus resultados, e aí, através das tuas medições, você vai ter condições de fazer algum tipo de. Não só ter condições, você precisa fazer algum tipo de análise, né? Obviamente, para melhorar os teus resultados. Então, a gente, naquela aula de segunda, mostrou algumas ferramentas. Na verdade, tem um leque aí de 7 ferramentas boas para você, através da metodologia delas, tentar aumentar a confiabilidade dos teus equipamentos. Então, a gente viu no final da aula o FEMEA de um modo muito generalizado, e a gente vai, hoje, na aula de hoje, partir de um exemplo didático, e aí esmiuçar um pouquinho essa metodologia que, a princípio, quando você vê pela primeira vez, talvez a ideia seja, poxa, será que isso é prático? Será que isso realmente dá resultado? Mas o FEMEA, ele é uma ferramenta utilizada hoje em dia por quase todas as empresas que querem realmente explorar os seus pontos frágeis com vista a melhorar, inclusive, a confiabilidade. Existem muitas empresas que estão utilizando também, inclusive, para elaborar planos de manutenção, que não era esse o objetivo principal do FEMEA, né? O FEMEA, ele é uma ferramenta para você analisar seus modos de falhas, os efeitos que ele produz no teu processo e tomar ações corretivas visando melhorar isso. Mas é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada nesse sentido também. Então vamos passo a passo, porque ela não é uma coisa assim que a gente vai passar rapidinho, porque não funciona. Então, a gente tem algumas normas, a gente vai mencionar algumas, não vamos entrar nessa questão de normas. Se alguém precisar da referência de todas as normas de FEMEA, a gente pode passar isso tranquilamente. Essa norma, ela é uma que define para que serve. Na verdade, o FEMEA ele é uma ferramenta qualitativa. Ela faz a análise através da qualidade. E uma das etapas, ela transforma essa análise qualitativa em um resultado quantitativo, né?
Então, com esse tipo de trabalho, de análise, a gente pode, então, estudar todos os modos, todas as maneiras de falhas que possam acontecer, determinar os efeitos, e aí sim, estudar cada modo de falha e como é que isso afeta a função, principalmente as funções específicas da máquina. Então, a gente vai usar a partir desse exemplo, passar a discorrer toda a rotina do uso e da elaboração do formulário de FEMEA. Então, vamos usar aqui um exemplo hipotético. Nós temos aqui um misturador, né? Normalmente é um material utilizado para granel, diversos tipos de processos granulados, e aí você tem aí um acionamento onde vai fazer a mistura, né? E depois ela passa aqui por um transportador de corrente, né? Um header, e essa mistura, então, é levado lá para a produção para determinada parte. O que nos interessa aqui não é a máquina, o que nos interessa aqui é o conjunto que nós vamos analisar, que é um conjunto que é uma misturadora, né? Obviamente, para qualquer análise, a gente precisa consultar o histórico da máquina. Eu tenho que ir lá no histórico da máquina, seja ele manual, seja ele informatizado, você tem que ter os dados das ocorrências, né, manutenções corretivas que aconteceram com esse sistema. Então, esse nosso sistema ali, na máquina em si, o misturador, muito poucas ocorrências, né, 3 ocorrências com 26 horas, não é o mais baixo, mas é um percentual relativamente baixo de ocorrências. Os mais baixos são os acoplamentos, na verdade, né? Que o grande peso vai estar no redutor e no motor elétrico, né? Que são, somando os dois, dá quase 83% das ocorrências está em cima desses dois conjuntos, né? Mas o que se destaca mais é o redutor, realmente. Então, foi o que mais pesou, né? Se a gente transformar isso em gráfico, a gente vai ver, então, que as 116 horas de manutenção corretiva representa aí 50% das horas de manutenção corretiva nesse sistema de acionamento, né? Bom, então, primeiro vamos entender a máquina, né? Ou seja, o motor elétrico tem uma transmissão para um acoplamento de entrada. Esse acoplamento de entrada, então, engrena, transmite para um redutor. Esse redutor tem uma função e ele depois, no eixo de saída do redutor, transmite para um acoplamento que aí transmite para a misturadora, que são a composição dessa máquina. O que nos interessa aqui é o redutor. O que é o redutor? É porque é o equipamento o conjunto, né, que teve mais ocorrências, 50% das ocorrências. E a ideia é que a gente não ataque todas as frentes de uma vez. Você pega sempre pela aquele conjunto, aquele sistema, aquele equipamento que mais pesa, resolve os problemas, né, ou minimiza o máximo de problemas, roda de novo o histórico e aí trata um segundo conjunto conforme o resultado da nova ocorrência. Então, esse equipamento redutor, ele tem um eixo de entrada, ele tem 2 pares de engrenamento. Um eixo de entrada, um primeiro par, o eixo intermediário, um segundo par e um eixo de saída. Então, a figurinha esquemática dele, né, funcional dele, seria essa, né? Se a gente pegar uma lista de materiais deles, né,
temos o eixo de entrada ali, simbolicamente representado pela posição 1. Na posição 2 e 3, eu tenho rolamento e retentor do lado do acionamento, a sigla LA é o lado em que o eixo está acionado, né? A posição 4 e 5 é o lado oposto ao acionamento do eixo de entrada, e os 6 e 7 são o primeiro par de engrenamentos. E pelo mesmo raciocínio, seguindo, você vai ter aí 9 e 10, 8 eixo intermediário, 9 e 10 rolamento e retentor, lado do acionamento, 11 e 12 rolamento e retentor, lado oposto. O eixo de saída é o 14, né, simbolicamente, e aí vocês têm aí o 17 e 18 como, aliás, o 15 e 16 lado está trocado aqui, nem tinha visto isso. Aqui se inverte o eixo de saída, porque o lado de acionamento é o contrário do eixo de entrada. Então, o lado de acionamento é o 17 e 18. E o lado oposto ao acionamento é o 15 e 16. Isso aí a gente vai corrigir antes de passar para vocês, né? Então, essa é o esquema funcional do meu redutor. Eu também, para começar o trabalho, preciso ir lá no histórico e do redutor especificamente e ver o que aconteceu, né? Então, ali, aquelas 116 horas e aquelas 16 ocorrências, se eu não estou enganado, né? Tá colocado ali, ó, o resumo, eu só trouxe para cá. Numa data 1 qualquer, vazamento no eixo de entrada, no lado oposto ao acionamento. Esse foi que foi percebido pela manutenção, e a ação que foi feita foi troca do retentor, e isso levou 4 horas. Num outro momento, um ruído elevado no eixo de saída, no lado do acionamento, né, no lado que o eixo sai. Esse ruído, o efeito causado, levou a manutenção estar trocando o rolamento e levou 7 horas. E aí vocês têm aí toda a ocorrência que teve nesse período aí, 1 ano de trabalho, nesse redutor, né? Isso daria uma disponibilidade muito alta. Se você pegar aí o tempo que nós temos disponível, se a jornada de trabalho não está sendo explicada aqui, mas vamos supor que seja 24 horas, pegar esses 365 dias, 24 horas, e tirar essas 116 de ocorrência, isso vai dar uma disponibilidade aí para mais de 99%, com certeza. E aí seria uma boa disponibilidade. Mas em termos de confiabilidade, se você for calcular, essa confiabilidade ali vai dar menos de 1%. Ou seja, ele está disponível, mas não está confiável nesse momento. Como é que é o FEMEA? O formulário que a gente viu lá. A ideia do FEMEA, a ideia do formulário, é uma ferramenta em que a gente vai colocar ordenadamente várias informações e tirar conclusões, ações preventivas recomendadas para serem feitas a fim de resolver, mitigar, né, a palavra da moda, acabar com o problema. Então, a primeira parte é uma parte de identificação do documento. Quem é o cliente ou o projeto, qual é a área que está envolvida, numeração de FEMEA, a data que foi emitido, se houve uma revisão, o equipamento em si, qual é o sistema que está sendo analisado. Também ali nessa parte vai identificar a equipe. Esse é um trabalho que está sendo conduzido por uma equipe. E FEMEA, a gente já viu que eu posso fazer um FEMEA de uma pessoa. Eu posso chegar aqui e fazer um FEMEA. Certamente vai ser um FEMEA fraco, né? Uma pessoa só
não consegue identificar e nem ver, por mais que ele seja expert no equipamento, ele não tem a visão do todo, né? Então, normalmente isso é feito por uma equipe de diversas frentes, operação, manutenção, compras, engenharia, né, projeto, fornecedor, quando possível. Essa equipe normalmente envolve aí pelo menos 4, 5 pessoas de áreas diferentes. Tem um responsável que vai elaborar, que é o que vai passar para o formulário o que o grupo acabou trabalhando, né? Bom, identificada essa primeira e segunda parte, que é uma coisa bem administrativa, né? Só um pouquinho. A gente então agora vai identificar os campos do formulário em si que serão preenchidos. Então, aqui nessa terceira parte, que é esses campos aí em azul claro, né? O que acontece ali? Eu vou identificar qual é o item que eu vou analisar, e é o menor nível que eu vou analisar. Eu posso estar analisando o equipamento. Se eu estou falando aí do equipamento, eu sei que o equipamento tem vários sistemas, tem vários conjuntos, então esse FEMEA vai se tornar monstruoso, muito grande. Mas especificamente eu sei que ali, por exemplo, nós temos um sistema de acionamento. Mas eu não vou analisar o sistema de acionamento, eu estou especificamente preocupado em analisar os problemas no redutor, né? Então, o item em questão vai ser o redutor. E qual é a função do redutor? Vai se descobrir para fazer tal coisa. Então, nessa terceira parte, a gente identifica aí o nível do que a gente vai trabalhar, o nível da parte da máquina que vai ser trabalhada, o menor nível, né? Eu posso chegar a fazer um FEMEA de uma peça, olha, se ele for extremamente importante para o processo, você até pode chegar, né? Mas para a manutenção, que é o nosso foco, normalmente se trabalha em menor nível no conjunto, né? Ou num subconjunto. Mas para de repente um FEMEA, que a gente vai ver um tipo de FEMEA que é o FEMEA de projeto, a análise de uma peça pode ser perfeitamente possível. A outra parte ali, a quarta parte desse formulário, que está ali numa cor mais clara, eu vou identificar aí quais as falhas. De que maneira que eu vou identificar as falhas? Eu vou identificar qual é o modo com que ele falha. E se esse modo de falha acontecer, qual é o efeito para o cliente desse processo, para o cliente dessa função, dessa parte da máquina, qual é a consequência, o que acontece, perde tal coisa, para tal coisa, enfim. E o que poderia ter causado ou está causando aquele modo de falha. A gente vai detalhar um pouquinho mais lá na frente para tentar esclarecer um pouco mais a diferença desses três. Mas basicamente é isso. Eu vou listar todas as falhas possíveis, eu posso ter um modo de falha que possa gerar vários efeitos, né? Eu também posso ter em um efeito várias causas, né? Pode acontecer. Então, não está relacionado a um modo, um efeito, uma causa. Pode haver aí mais relacionamentos envolvidos, né? A próxima etapa, a próxima parte, que é a quinta parte aí desse formulário que a gente vai ver, eu vou tentar verificar dentro de como eu estou trabalhando hoje, eu estou analisando aquele conjunto, vamos supor, o redutor, né? O que eu tenho de controle ou de prevenção ou de possível detecção de problema
em relação àquele modo de falha que foi identificado. Por exemplo, o modo de falhar ele abre, o sistema abre por temperatura elevada, né? Muito quente, o efeito desarma o equipamento. Então, o modo de falha é elevação da temperatura. O efeito é desarmar o equipamento. Qual é a causa? Por que essa temperatura está sendo elevada? Tem vários motivos, né? Vamos supor que seja a temperatura do banho, uma máquina que tenha banho, está fora de controle. Qual é o controle que existe hoje no processo para controlar isso? Tem algum termômetro? Tem algum sistema de controle automático? Ou é um sistema manual que o operador tem que ir lá e medir com uma pistola? Existe algum controle para que aquela causa e aquele efeito sejam remediados, né? Não sejam, não é que nem que sejam, não que aconteça, mas pelo menos seja alguma maneira de que seja alarmado e para que possa ser tomada uma ação e aí, como consequência, evitar a falha, né? Então, esse canto daqui eu vou listar todos os controles que existem. Se não existe, vou deixar em branco. Olha, se acontecer esse modo, esse efeito, essa causa, a gente não tem nada que controla isso, né? Então, vou deixar em branco. E depois, aqui no outro campo ali, eu vou calcular o número de risco, que é o o indicador de risco, né? O nível onde você vai definir se é um risco alto, é um risco baixo, é um risco médio em relação àquela situação colocada, né? De parar a máquina, ou de gerar um aumento de elevado de custo, ou, enfim, qual é a consequência para aquele processo. Então, você vai pontuar uma nota de 0 a 10 para pontuar quantas vezes isso ocorreu, e isso é baixo, é alto, e se ocorrer, qual é a gravidade disso, né? Olha, se acontecer esse tipo de falha, a gravidade sempre variando de 1 a 10, a gente vai dar 10 para a situação de maior risco. Olha, se isso acontecer, para a fábrica toda. Então, é uma situação gravíssima. 10, por exemplo, 9, 8, 7, enfim. E se eu tiver um sistema que detecta, isso aqui vai ser diminuir de importância, porque o sistema vai atuar e aí o nível de risco vai diminuir. Agora, se não tiver nada que detecta, o nível de risco vai aumentar. O nível de preocupação vai aumentar. E o resultado aqui é o RPM, que é a multiplicação de um por outro por outro. E aí, então, a última parte desse formulário, que a gente viu lá na aula passada, em função de cada uma dessas causas e efeitos, o grupo vai trabalhar ações recomendadas, fazer alinhamento a cada 3 meses, realizar análise periódica, enfim, né? E quem é o responsável? Uma pessoa, uma equipe. Então, o FEMEA, ele tem essas 7 etapas. A gente precisa definir bem essas 7 etapas quando está utilizando essa ferramenta para entender a melhorar a confiabilidade de algum sistema. Bom, então a primeira e segunda etapa, eu já aqui passei para o formulário, essa é uma planilha Excel, então está preenchido, é uma coisa bem administrativa, né? A área envolvida, a máquina, quando foi feito, enfim, né? Bom, a primeira parte é tranquilo, na maioria das vezes. Às vezes formar a equipe não é muito fácil, né? Bom, qual é o item que vai ser analisado? O item de falha, olha, com o levantamento de dados que a gente teve lá do histórico, a gente sabe que o nosso item é o redutor.
né? Tá aí, qual é a função? A função do redutor nessa máquina é reduzir a velocidade de acionamento da mistura, e não só reduzir a velocidade, como aumentar o torque necessário para poder fazer aquela função de mistura dos granulados, né? Então, é reduzir a velocidade de acionamento da máquina. Pode ter duas funções? Pode ter duas funções, né? São análises diferentes. Trabalhar com uma dessas funções, que é reduzir a velocidade de acionamento da misturadora. Bom, já vimos a primeira, a segunda e a terceira parte. Vamos ver agora a quarta parte do formulário, que é identificar as possíveis falhas. Bom, aí a gente vai lá no histórico do redutor, né? Aquele histórico anterior, se eu vou voltar para aí aqui, aquele histórico daqui, ele é um histórico de ocorrências do redutor. Então, eu vou trabalhar em cima dele. É dele que eu preciso analisar, né? Tá bom. Então, ali eu vejo o seguinte. Olha, as engrenagens em termos de horas de manutenção, de intervenção, foi a situação de maior peso. 38 horas eu gastei atendendo ocorrências que envolvam falhas de engrenagem. Embora a de rolamento também tenha aí um nível também quase próximo, 35. Né? E de retentores, troca de retentores, foram 22. Ou seja, essas três ocorrências, engrenagens, rolamentos, retentor, se eu abrir então para chavetas, né, que foi também 18 horas, essas 4 ocorrências, atendimento nesses componentes, é quase a totalidade, 97% acumulado. 33 de um, 30 de outro, mais 19 de um, mais 12 do outro. Né? Então, só lembrando, né, que esse tempo aqui da engrenagem, que é o primeiro que chama atenção, eu tenho que desmontar, eu tenho que retirar o par da engrenagem, eu não vou trocar só um par, engrenagem nova, com a engrenagem velha, não dá. Eu tenho que trocar o par de engrenamento, né? Tem que alinhar, tem que ajustar, né? Tirar ali a folga. Então, 14 horas, 12 horas para atender essa ocorrência é um tempo bem razoável para se fazer isso, dependendo do tamanho, inclusive, do componente, né? Então, engrenagem 33%, rolamentos 30%, retentores 19%, chavetas 15%. Né? Então, esse é as falhas que o histórico de manutenção nos indicou. Tá, então, como é que a gente faz isso lá no formulário? Olha, primeiro vamos perguntar uma coisa, preciso relembrar um pouquinho aí a parte de elementos de máquina para entender como é que uma engrenagem falha, né? Quais são as falhas, né, funcionais de uma engrenagem. Só lembrando, né, que uma engrenagem ou qualquer outro componente pode ter a sua falha originária de um erro de projeto. O projeto está certinho, mas pode ter sido da fabricação, né? Ou projeto certo, fabricação certa, e na hora de instalar, de fazer o comissionamento, a liberação, posto em marcha do redutor, cometemos uma falha na montagem ali. Então, essas 3 fontes podem ser origens, né? Mas o que
que nos interessa, o enfoque principal do nosso curso é erro de operação e manutenção. É a ênfase principal aí do curso. Mas a gente tem aí essas quatro, na verdade, essas quatro origens. A gente pode estar verificando um problema que a origem dela foi lá na frente, né? Quando a gente vai fazer um FEMEA voltado para manutenção, a gente procura sempre priorizar erro de operação e manutenção. A gente, ainda mais no componente que é uma engrenagem e um redutor, que é um equipamento caro, demorado para fabricação, demorado para acabamento, demorado para tratamento térmico, demorado para usar as ferramentas para gerar o perfil. Então, não é de se esperar que a gente encontre erros no projeto. Não é. Às vezes a gente pode encontrar. Mas é razoável que a gente tenha falhas em etapas posteriores, fabricação, instalação e principalmente operação e manutenção. Ainda dessa visão do que por que a engrenagem falha, né? Por que a gente tem que entender essas falhas de engrenagem, a gente vai lembrar dessa curva aí que a gente estudou lá na questão da confiabilidade, né? Essa curva ela é a curva PF, né? A curva do potencial de falha. Ela representa aqui no eixo Y a condição do equipamento, da máquina. Então, no início, ela está numa condição aí próxima de 100%, dificilmente começa 100%, mas numa condição muito boa, né? E nesse momento, se a falha já existir, principalmente em projeto, em fabricação e instalação, para nós ela é oculta. Para manutenção, ela é totalmente oculta. E nessa falha oculta, com o passar do tempo, ela pode se transformar no que a gente chama numa falha potencial, que é algo que a gente já consegue identificar, consegue medir, é algo que já te gerou uma ocorrência e a gente já está sinalizado isso, que a forma com que a falha se apresenta no equipamento, para nós é a mesma coisa que dizer que é um modo de falha. É o momento, naquele momento ali, que a falha nasce efetivamente. Ela se torna uma falha potencial. Se ela estiver aqui na fase inicial, no estágio inicial, ela não compromete o resultado da máquina. Mas a partir do momento, né, e como ele fala aqui, né, a performance da máquina, que a falha estava oculta, e isso vai crescendo, né, vai desgastando, e isso vai, minuto a minuto, à medida que a máquina vai trabalhando, vai se tornando uma falha potencial, e aí já tem sinalizações, e ela pode se tornar o que a gente chama de falha funcional, porque quando ela atingir esse ponto, ela realmente aí já fez com que o sistema seja incapaz de realizar a função, seja incapaz de fazer aquele desempenho que é especificado, né? Ela não consegue jamais fazer a função dela, o nível de desempenho já é baixo, ela, dependendo de que se for tratada ou não, já está levando para uma falha catastrófica. Então, esses momentos, né, de posse do entendimento desses momentos, a gente precisa entender em que situações que nós estamos falando que a engrenagem pode falhar, né? Isso precisa ficar claro para esse momento de análise, né?
nesse momento de análise. Ainda nessa quarta etapa aí, que nós estamos identificando as possíveis falhas, então, nós vamos, então, levar em consideração para analisar, fazer essa análise, todas as falhas que já ocorreram, não só nesse equipamento, mas como em equipamentos similares, ou seja, se são equipamentos similares, então tem possibilidade de ocorrer tanto no meu, que eu estou analisando, como já ocorreu em outros equipamentos, né? As falhas que eu observei durante os momentos em que eu fiz algumas intervenções, né? Então já está dentro do meu histórico, então se ela já está dentro do meu histórico, é uma possibilidade real de falha, né? Ou até mesmo eu tenho que pensar em todas as falhas, mesmo que não ocorreram, mas que podem vir a ocorrer. Ou seja, se eu estou analisando quais as possibilidades de falhas nesse conjunto, eu tenho que pensar no todo, né? Até mesmo aquelas mais improváveis, com alto impacto no processo, caso venha ocorrer. Vamos dizer um exemplo, estamos falando do redutor. Ah, pode rachar a carcaça do redutor? Oh, pode, professor, pode. Mas qual é a probabilidade disso acontecer, gente? É quase que improvável. Mas se acontecer, né, a probabilidade baixa, mas se ocorrer, o impacto disso é para o processo, né? Vai vazar o óleo, não tem como lubrificar as engrenagens, corre o risco de perder a redução, e aí por aí vai. Consequência é uma coisa amarra na outra. Então, dependendo da análise, dependendo do que eu estou pensando, é para projeto, é um FEMEA de manutenção, é uma FEMEA de produção, enfim, dependendo do meu objetivo, eu tenho que levar essas considerações todas, né? Então, falha de engrenagem, nós temos que recorrer, temos que pensar como é que pode falhar uma engrenagem. Aí, lembrando aí das nossas teorias, a gente sabe que a engrenagem tem um ponto de contato, dependendo do tipo da engrenagem de dentes retas, um ponto, dentes inclinados, mais de um ponto, enfim. À medida que eu inclino mais a inclinação do dente, eu tenho mais pontos de contato, tenho mais deslizamento, tenho mais aderência, torno o sistema mais silencioso, mas em compensação eu tenho mais pontos de contato. E aí tenho mais possibilidade de falhar, né? Bom, então, pegando essa teoria, até para dimensionar, quando a gente vai dimensionar, calcular a engrenagem, as engrenagens normalmente elas falham ou porque teve algum contato, algum problema aqui no contato do dente, nesse caso aqui, representando a engrenagem de dentes retos, alguma coisa fugiu a tensão que atua, né, perpendicular a essa superfície de contato, né, uma tensão normal, ou, o que também é muito comum, é a questão aqui no pé dos dentes, aqui embaixo, normalmente devido ao problema de flexão. Nós temos aqui a força, braço de alavanca, então fazendo um momento fletor aqui no pé do dente, são situações que podem levar uma engrenagem a falhar, vir a falhar. Então eu tenho problemas no contato e tenho problemas no pé do dente. Né? As engrenagens que funcionam por contato, elas estão sujeitas às avarias nas superfícies do dente, né?
E esses defeitos normalmente podem ocorrer o desgaste, os dentes podem se desgastar, pode ocorrer uma fadiga nessa superfície dos dentes, pode haver uma deformação, né? Nesse contato pode haver uma deformação devido a uma sobrecarga, e também o dente pode se fraturar. Quer dizer, por questão de contato, as avarias principais envolvidas são essas que a teoria lá de análise de falha de engrenagem ela nos transmite. Tá aí na questão aí das falhas que não sejam por contato. Só lembrar que o desgaste, né, de um dente, ele está diretamente, ele está ligado diretamente ao próprio contato, o próprio contato entre esses dentes, e não vamos esquecer da condição da lubrificação, né? Ou seja, a gente viu a lubrificação de engrenagem, tem aí uma película que precisa estar constantemente mantida para garantir aquele atrito de deslizamento, que é o atrito que prevalece num par de engrenagens. E as demais avarias, aí sim, né, nas engrenagens, elas podem falhar por fratura de fadiga na raiz do dente, ou fadiga superficial, que eles chamam crateração, né? Abre aquelas crateras na superfície do dente, aquelas cáries, e isso é basicamente aí por tensões devido a esforço de flexão. Então, alguns modos de falhas devem ser verificados quando a gente projeta engrenagem. Desgaste, fadiga superficial, deformação plástica ou, por exemplo, quebras, né? Um exemplo aqui de desgaste, né? A gente consegue ver aqui, houve aqui um desgaste na superfície, né? E esse desgaste vai comendo o dimensional desse perfil do dente. Ou pode ocorrer uma fadiga superficial ali no dente. O esforço de flexão fez com que houvesse um arrancamento do material proveniente da fadiga superficial na superfície do dente. Uma deformação plástica, ou seja, normalmente dependendo do nível da sobrecarga, faz uma deformação permanente nos dentes, ou, dependendo do nível dessa sobrecarga, dependendo do esforço da pancada, ela pode ser de nível tal que ela arrebenta o dente, ela quebra o dente, e aí, dependendo da quantidade de dentes, dependendo do tipo de engrenamento, eu preciso ou não substituir a engrenagem. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Não estão aqui, nem está aqui representado nem 10, 15% dos tipos de falhas que normalmente ocorrem numa engrenagem. Só estamos exemplificando aqui para seguir o nosso raciocínio. E também lembrar que modos de falhas podem ser diferentes, né? Então, não confundir o modo de falha com as causas que podem até ter a mesma causa, né? Um modo de falha pode acontecer com causas diferentes, mas eu também posso ter uma mesma causa que provoca modos de falhas diferentes, né? Então, isso a gente precisa ficar bem atento. Bom, ainda dentro dessa parte, então, o modo de falha é qualquer condição física que causa uma falha funcional.
ou seja, possível estado de falha de um item para uma dada função. Então, se eu identifico a função a gente já identificou, é reduzir a velocidade de transmissão para o sistema de acionamento. Então, o que é o modo de falha? Qualquer coisa que possa fazer com que essa condição não aconteça, ou que essa função requerida também não aconteça. Ainda dentro do modo de falhas, então a gente tem ali numa primeira ideia, de acordo com esse resumo que a gente trouxe ali da teoria de falha de engrenagem, quais são os modos de falhas possíveis para que uma engrenagem venha a falhar. Ela pode, então, se desgastar no nível de amaciamento, ela pode ter um desgaste um pouco mais moderado, pode ter um desgaste bem acentuado, e aí quando a gente fala de desgaste, nós estamos falando aí de arrancamento de material, e esse arrancamento de material vai ser maior ou menor, dependendo do quanto esse desgaste for mais ou menos acentuado. Também existe o desgaste por corrosão, ataque, né? Ou ataque químico, ou ataque por umidade. A fadiga superficial, que a gente já relatou. Alguma deformação, e aí você pode ter deformação contínua, pode ter aí, eu não me lembro todos, mas no mínimo 3 tipos de deformação plástica. Você pode ter enrugamento, pode ter deformação no mesmo sentido, pode ser pontos, né? Enfim, eu tenho aí várias deformações que são plásticas, porque elas deformam a engrenagem e não voltam mais à posição, estado inicial. Há uma deformação realmente. E, dependendo do nível, vai levar a uma quebra. Então, as falhas elas foram identificadas. Os modos de falhas, professor, não confunda, né? Os modos de falhas eles foram identificados. Bom, o que eu preciso fazer agora para seguir na metodologia que o formulário sugere? Se eu estou identificando as falhas e eu já identifiquei o modo, quais os efeitos, né, que podem ocorrer que sejam consequência desses modos de falha? Então, primeiro vamos relembrar o que é efeito de falha. Olha, o efeito de falha, ou analisar os efeitos de falha, que seria, eu vou examinar os modos de falhas e como é que isso se estende, né, dentro dos objetivos do sistema aqui analisando e na aplicação em si. Ou seja, é a consequência do modo de falha na operação ou na função do item. É o que acontece quando o modo de falha se apresenta. Apresentou aquele modo de falha, o que acontece, né? Qual é o efeito dele na operação da máquina, na função da máquina, no status da máquina? Qual é a consequência desse modo de falha, né? Então, a ideia, o objetivo é buscar esses impactos. Quando a gente está analisando o efeito da falha, é buscar esses impactos no modo de falha nas funções do sistema ou na instalação, né? Então, não fugir, né, da mente que o efeito que nós estamos tentando apurar, ele tem que levar em consideração, ou levar esse crédito de que ele iria acontecer se nenhuma ação de manutenção fosse efetuada. É óbvio, né? Eu só vou lançar ali o efeito considerando que, olha, se ele continuar e nenhuma ação de manutenção for feita,
ou para antever, ou para prevenir, ou para identificar, ele vai, o efeito vai acontecer. Agora, se houver alguma ação de manutenção, o efeito não tem como ele ser identificado. Então, a ideia do efeito é que ele precisa ter esse crédito na hora que eu estiver analisando, né? E também lembrando também que o formulário de FEMEA, por que a gente faz o FEMEA? Porque, olha, através dessa análise sistemática de falhas, de quantificação dos riscos, do número de risco, prioridade de risco, né? E a priorização da ação, eu vou, em função dessa análise, tomar ou escolher ações preventivas e corretivas para serem feitas para evitar com que isso aconteça. Ou seja, eu vou listar causas, vou listar efeitos e vou listar ações preventivas ou corretivas, dependendo do que está sendo analisado, para a gente fazer para que aquele efeito não aconteça, para que eu bloqueie aquele efeito, para que ele não aconteça mais, né? Que eu não tenha aquele efeito na máquina. Essa é a ideia. Só também, não sei se dá para perceber, mas a metodologia ela precisa ser explicada principalmente nesse primeiro momento, porque algumas definições podem causar alguma confusão no raciocínio, né, para a definição da metodologia. Então, imagina que eu preciso analisar efeitos, mas será que sintoma é igual, é a mesma coisa? Então, sintoma de falha é quando surge aquela falha potencial, né? Uma vez que acontece aquela falha potencial, é um indício da presença dela. Ou seja, se eu já tenho a presença, se eu tenho já uma sinalização, se eu já tenho um resquício que seja pequeno da falha, ele já deixa de ser sintoma. Ele já é um efeito, né? Então, a diferença do efeito é exatamente isso. A falha já aconteceu, né? Qual é a falha potencial? É fácil de ver. Eu estou aqui beirando um abismo. Qual é o sintoma da falha? Olha, se eu estou ali andando pela beiradinha do abismo, não tem nenhuma murada, nenhuma mureta, e eu estou andando assim de forma perigosa, olha, é bem provável que ali tenha uma falha potencial, né? A partir do momento que eu me descuido e caio, né? Aquilo não é mais um sintoma, aqui já é um efeito, ou seja, a falha já aconteceu. Eu não tenho mais sintoma, né? Eu tinha sintoma quando eu estava numa situação ali de uma potencialidade de falha. Mas a partir do que já aconteceu o acidente, já aconteceu a falha, aquilo ali já não é mais sintoma. Aquilo ali já é efeito. Então, isso também é interessante a gente ter em mente. Como também a gente deve ter em mente, né, o que a gente está se propondo. Então, a gente vai colocar aqui um exemplo de um diagrama de organização fictícia de uma envasadora de líquido industrial, né? Só para a gente ilustrar que pode haver
consequências, né, ou efeitos, dependendo do nível que eu estou analisando. Então, imagina que eu tenho lá uma bombinha lá central, né, de um determinado subsistema. E o retentor lá na saída da bombinha que está vazando. Está com problema. Então, esse retentor dessa bomba está comprometendo o subsistema acima dela. Ora, mas aquele subsistema ele vai afetar todo o sistema hidráulico como um todo. E se o sistema hidráulico falhar, a envasadora, que é a máquina como um todo, vai perder produtividade. Então, qual que é o efeito? Depende do nível que eu estou analisando. Então, exemplo, é o que nós estamos colocando ali. Eu estou dizendo aqui, ó, que uma é consequência da outra. Eu tenho um retentorzinho da bomba central que vai comprometer o subsistema que ele está embaixo dele, o subsistema 183, que tem comando, tem válvula de fluxo, tem a bomba auxiliar, tem a válvula de expurgo do ar. A falha na bomba compromete o desempenho do subsistema 183. Então, o meu efeito é no subsistema. Mas, se eu raciocinar em termos de sistema hidráulico, o efeito é a funcionalidade do sistema hidráulico. Pode parar o sistema hidráulico, né? E se eu estiver levando em consideração a máquina, eu vou ter perda de produtividade. Então, quando a gente estiver analisando os efeitos, eu tenho que levar em consideração aquele nível que eu estou analisando, né? Isso é preciso. Agora, poxa, uma pessoa, no fundo, o prejuízo maior vai ser o da perda de produtividade da envasadora. Olha, se o comprometimento ele está totalmente interligado, e isso aqui é muito mais importante que para a empresa, então eu vou usar esse nível aqui de efeito. Esse retentorzinho que leva a bomba a falhar, o efeito que ele tem na máquina é a perda de produtividade. Agora, se eu quero analisar o desempenho do sistema hidráulico, esse retentorzinho vai fazer com que esse subsistema perda a funcionalidade. E aí vai afetar o sistema hidráulico. Então, o meu problema está no desempenho do subsistema 103. Então, eu preciso ter em mente que há uma consequência, né, dessa falha quase que em cascata. E aí eu tenho que usar o efeito aquele que seja adequado para a análise que eu estou trabalhando. Então tá lá, olha. Aqueles modos de falhas que eu coloquei lá, desgaste e amaciamento. O efeito, quando nós estamos falando em amaciamento, esse conceito ali em manutenção, nós estamos falando de aquelas partículas nível de esfera que elas acontecem principalmente quando você tem uma máquina nova ou tem uma máquina que foi reformada e ela gera, as partículas que ela gera são aquelas esferas, né? Que são características aí do amaciamento da máquina. Então, o efeito, a máquina em si não vai ser a produtividade dela não vai ser prejudicada, porque, na verdade, você nem pode colocar produção numa máquina nova ou numa máquina recém-reformada, né? Você tem que ir gradativamente até as peças se amaciarem. Mas tem um efeito, porque esse nível de desgaste ele vai aumentando a sujidade do óleo.
Então, é um efeito que vai afetar o desempenho do óleo lubrificante. Claro, vai chegar um limite máximo, que se eu não fizer nada, ele pode até gerar um problema sério. Por isso que nós temos aqui desgastes moderados, ou seja, o nível de desgaste que aconteceu na engrenagem já não é uma questão de amaciamento. Eu já tenho algumas partes da máquina que foram descascadas em lascas, houve já perda de rendimento do par de engrenamento. Além do nível de sujidade já estar elevado, maior do que na fase amaciada, de amaciamento, eu já tenho essa situação aí de perda de rendimento do par. Mas ele continua operando. Mas, sem dúvida, o rendimento dele já cai. À medida que esse desgaste ele se torna muito acentuado, aí nós estamos lá naquela curva da PF, nós estamos já numa falha funcional. Então, nas falhas funcionais, os sintomas, né, os efeitos, desculpa, eles são mais gritantes, são latentes. Eu não preciso nem de instrumento para fazer medições, não preciso de nada complicado para fazer apurações, o ruído já é acentuado. O superaquecimento já é, a temperatura elevada já é, o nível elevado de vibrações já é alto. Então, no desgaste acentuado, esses efeitos eles já são muito mais evidentes, né? E é claro que também o nível de sujidade do óleo vai estar afetando o desempenho. Independentemente do amaciamento do desgaste moderado, no desgaste acentuado, as medidas das engrenagens já se perderam. Eu já tenho folgas elevadas, provavelmente já estou tendo desalinhamento, já estou tendo situações que já estão apontando para uma falha catastrófica. Bom, esse nível de desgaste. Em nível de desgaste por corrosão, né, a gente viu lá na teoria das engrenagens, que o óleo vai ficar contaminado, porque tem ferrugem, né? Tem ferrugem em deposição no óleo, e a peça pode sofrer uma fadiga, né? A corrosão pode levar a peça a fadigar. Esse é um efeito que pode acontecer. Também, na fadiga, no modo de falha-fadiga superficial, o efeito que pode gerar é a perda de rendimento do engrenamento. Dependendo da situação, pode perder até a funcionalidade, a perda total da funcionalidade do engrenamento. É a mesma coisa da deformação plástica. Se for uma deformação plástica minimizada, a engrenagem pode ficar excêntrica, a engrenagem pode ficar desbalanceada, vai gerar um ruído, né, de excentricidade, mas isso faz com que haja perda de rendimento, mas ela continua trabalhando. Né? Na situação mais elevada, vai perder totalmente a funcionalidade, porque essa deformação vai levar até mesmo uma quebra. Né? E aí, havendo quebra, tem a perda total da funcionalidade. Então, essa análise que nós estamos colocando aqui, né, baseada naquelas modos de falhas que nós identificamos, eu só estou voltando aqui, né, a gente fez uma análise de efeitos prováveis naqueles modos.
E aqui eu chamo a atenção de vocês da, da importância de se fazer esse trabalho com mais de uma pessoa, com mais de uma visão, né? Eu fiz questão de refazer isso, nem quis olhar os modelos anteriores que eu tenho. Eu fiz de novo. Com certeza, provavelmente, eu devo ter esquecido alguma coisa. Claro, eu não tenho a visão do todo. É uma pessoa só fazendo FEMEA. Não funciona, né? Não funciona. O FEMEA tem que ser feito por várias visões. Visões da manutenção, visão da operação, visão do projeto, visão do fornecedor, visão de compras, enfim, de setores que lidam com o componente, com o conjunto, com o subconjunto, com o sistema, enfim. E essa ótica diferente faz com que essa lista aqui, ó, de efeitos possa crescer, né? Certamente, eu nem, com certeza isso aqui não representa a totalidade dos efeitos. Ele só está nos ilustrando aqui como que a metodologia segue, né? Mas quanto mais óticas diferentes eu enxergar o problema, mais contribuições isso aqui pode ter, né? E melhores resultados, com certeza. E eu vou identificar as causas. Também, raciocínio é o mesmo, né? Olha, óleo com baixa viscosidade para amaciamento é fatal, né? Em muitas situações se trabalha com a viscosidade maior do óleo para máquinas que estão saindo na fase de amaciamento ou mesmo na máquinas novas. Justamente para sair dessa falha inicial, que é a mortalidade infantil, onde as peças elas estão sujeitas a um desgaste maior até passar essa etapa de amaciamento. E por isso que depois de, normalmente, algumas horas iniciais, alguns fabricantes recomendam redutores, dependendo do tipo de redutor, 50, 100 horas você troca o óleo. Por quê? Para o nível de sujidade não comprometer, não passar de um desgaste amaciamento para um desgaste moderado, né? Já o desgaste moderado, a perda de rendimento do engrenamento, a gente já viu que há um desgaste a nível já considerado, uma das causas pode ser a sobrecarga. Né? Que sobrecarga é essa? Olha, está trabalhando numa rotação ou numa potência de carga que não é o que está na placa do redutor. Está dito lá que a entrada é 20 cavalos e um rendimento tal vai sair tanto de potência. E aí você chega e mete uma carga maior. Olha, com certeza esse aumento de carga, essa sobrecarga vai fazer com que as folgas projetadas diminuam, e aí eu tenho mais atrito, o filme lubrificante já não é mais suficiente, e aí eu vou ter perda, tenho desgaste moderado, e obviamente rendimento da engrenagem. Acontece a mesma coisa se falhar a lubrificação. Ou se eu estiver utilizando o material especificado errado. A engrenagem era para ser 4140, com tratamento tanto, têmpera, revenimento e outro tipo lá, sei lá, normalização para deixar o aço calminho. Mas não foi feito isso, você não acompanhou. Quem que acompanhou a fabricação? Normalmente a gente recebe redutor e já vem do fabricante. Ninguém abre lá dentro para ver para testar o que foi feito.
isso aqui já é uma causa proveniente ou de fabricação ou erro de projeto, né? A gente não vai abordar falhas nesse nível aqui, né, do curso, mas pode ser. Ou o nível do óleo lubrificante ele já está com um nível de sujidade elevada, isso vai ser por falha de lubrificação ou mesmo erro na especificação do lubrificante, ou erro operacional. O que é um erro operacional? Não houve reabastecimento, ou reabasteceu errado, né? Ou alterou a periodicidade, o nível, a reposição. Tudo isso faz com que o nível de óleo, o nível de sujeira no óleo se eleve, e essas partículas dentro do óleo, muitas das vezes já arrancadas do perfil da engrenagem, e são tamanhos elevados, nós estamos falando aí já mais de maiores que 10, 15, 20 microns, elas já entram no engrenamento, porque estão em suspensão, e vão gerar desgaste moderado da engrenagem. E o desgaste acentuado vai acontecer, né? Por exemplo, quando tiver uma falha grave de lubrificação, o cara não abastece, né? Deixa no nível mínimo. Regime de lubrificação não é hidrodinâmico, é limítrofe. Ou seja, já tem um atrito superfície com superfície e não tem nem quase filme lubrificante. Olha, isso já vai estar gerando ruído, já vai estar aquecendo a máquina, né? E isso é um erro operacional grave. Ok? Bom, e também, fazendo o mesmo raciocínio aqui, para os demais modos de falha, eu vou chegar aqui nessas causas que foram levantadas. Mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas é necessário que se repita isso. Isso é uma visão única, né? Eu jamais vou dizer para vocês que é isso. Não. Com certeza, alguém que trabalha com redutor vai enxergar outras causas que eu não enxerguei. E o resultado vai ser mais rico quanto mais contribuições de gente que trabalhem com redutor possam dar, né? Mais resultados a empresa vai conseguir, quanto mais rica for essa contribuição, essa visão, essa ótica de várias partes, né? Bom, e a quinta parte, professor? Bom, a quinta parte lá do formulário da FEMEA, uma vez que eu identifiquei aquelas causas, né, então colocadas aqui algumas causas, como eu tenho algum controle aqui que identifica se o óleo lubrificante está deteriorado? Mas isso se eu tenho, né? Ou seja, é um controle que já existe. Não, eu posso fazer análise de óleo. Não, isso é uma ação preventiva que você vai planejar. Hoje, você já faz algum controle? Tem alguma coisa que consiga te dizer que o óleo está contaminado? Alguma coisa que está implementado lá na tua operação, na tua manutenção, né, que vai te ajudar a prevenir ou detectar aquela causa mencionada? Então, qualquer controle que permita previsão é uma medida de detecção. Ou controle que possa detectar as falhas ocorridas e que possa, de alguma forma, sinalizar. Ela nem previne, mas não só previne, como também pode ter uma sinalização, nível baixo ou nível alto, toca um alarme. Existe alguma medida de prevenção ou de detecção da falha? Ou até mesmo situações em que eu vou impedir que a falha aconteça. Tem um sistema de controle, um CLP, saída 4 a 20,
né? E eu desarmo a máquina. Não deixo que aconteça nível de vibração, por exemplo, elevado. É um controle que eu tenho, mas precisa que já exista. Não é aquele que eu acho que deveria ser assim, não. Deveria ser assim, é ação preventiva. Né? Como é que está isso na máquina? Já tem alguma coisa que faz isso? Né? Exemplos. Supervisão, controle, sistema padronizado, procedimento de revisão, alguns tipos de falhas que eu posso pegar por revisão de projetos ou desenhos, né? Inspeção, medição, controle, ensaio, se é possível. No caso do redutor aqui, não tem. Ninguém vai desmontar o redutor para fazer inspeção ou medição ou ensaio na engrenagem. Não funciona, né? Mas há alguns outros componentes que é possível, né? Ou eu posso... um parafuso daqueles robusto, né? M18, e então eu posso fazer uma inspeção, uma amostragem, ou eu posso fazer um controle estatístico do processo, pedir do fornecedor isso, né? Enfim, no nosso caso, a gente está enfatizando mais os erros de operação ou de manutenção e tentar avaliar as medidas nesse sentido. Essa é a ideia principal, né? Não que a gente não vá fazer outros FMEA, né? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira parte da junção ali do formulário de falhas com os controles, né? Eu aqui já tirei aqui os modos de falha, porque não tem espaço suficiente, a letrinha fica muito pequena, depois a gente pode mostrar o formulário completo, mas eu aqui já disse, olha, isso aí, algumas é projeto, né? Mas tem outras que não. Tem outras que eu não tenho nenhum controle para poder fazer, detectar óleo lubrificante deteriorado, reação química por algum componente dentro do óleo, não tenho. Presença de corpos estranhos, né, para gerar, principalmente, deformação plástica, não tenho. Ou falha de eixos que estejam empenados ou estejam desalinhados, eu não tenho nenhum controle que me permita acompanhar isso ou prever isso. Então, juntando ainda mais, né, seguindo a mesma sequência lá, né, sim, né, eu acho que faltou uma partezinha aqui, mas tudo bem, dá para rever. Mas eu não, juntando essas partes, então, de falhas com o controle, eu agora posso fazer aí a sexta etapa do formulário, que é fazer o cálculo do número de prioridade de risco, ou o RPN, em inglês, né? Risk Number Priority, né? Acho que essa é a pronúncia correta. Mas eu preciso ver quais são os critérios para pontuar tanto o nível de ocorrência, nível de gravidade, quanto ao nível de detecção. Então, a gente viu na aula passada, só estamos repassando aqui, né? Aquele letra G lá, eu vou lá olhar o óleo, o modo de falha é tal, né? Contaminação, desgaste por amaciamento, o efeito contaminação do óleo causa, né, o óleo lubrificante deteriorado é uma causa, né, ou a reação química por algum componente. Se isso acontecer, qual é a gravidade disso? E aí eu vou dizer, olha, não tem nenhum efeito perceptível, não tem isso, então eu vou dar uma pontuação 1.
Se é algo perigoso, mas é possível alarmar, é um aviso, eu vou dar 9. Ou então, se é algo em que a máquina pode ficar inoperante e ter consequências até catastróficas, falhas destrutivas, comprometimentos de segurança, coisas desse nível 8, né? Ou seja, eu vou pontuando, né, a severidade de acordo com qual é a visão do grupo que está analisando o FEMEA daquele efeito para o cliente que usa, né, produção, que utiliza aquela função, qual é a consequência disso, dentro de uma escala de 1 a 10. Qual é o impacto? Que pode ser de segurança, pode ser o impacto de produção, pode ser o impacto de custo. Custo nunca vai deixar de ser um fator que seja levado em consideração, né? Então, qual é o impacto dessa falha para o cliente próximo? Eu vou numerar ou pontuar conforme a tabela. E a ocorrência, professor? Olha, a ocorrência também é a mesma forma. A ocorrência, ela é uma probabilidade, né? É uma probabilidade daquela causa ou aquele mecanismo de falha. Qual é a probabilidade dele ocorrer, né? É uma estimativa. Então, ele já dá uma quantificação. Eu atribuo de 1 a 10, por exemplo, olha, vamos pegar o caso mais crítico, ele é muito alto, falhas constantes, a probabilidade é de 1 em 2, 50%, menor que 50%, maior que 50%, né? Desculpa. Né? Olha, então, se eu tenho lá o meu tempo de trabalho que a máquina trabalhou bem, né? Meu TOPT, né? Meu tempo de produtividade da máquina. Se ela era para trabalhar 4.000, ela trabalhou 2.000, teve 2.000 falhas, horas de falha, então ele tem uma probabilidade de falha de 50%, né? Posso calcular isso com o cálculo da confiabilidade? Posso, desde que você tenha a taxa de falha, né? Se você tiver a taxa de falha do componente, é mais fácil ainda para calcular qual é a probabilidade de falha. E aí você pode trabalhar com mais que 50%, 33%, 25%, 20%, à medida do cálculo da probabilidade de falha, em função do histórico que ocorreu, você vai atribuir, então, um índice para o critério de ocorrência, de 1 a 10. Se nunca ocorreu aquela falha, se nunca ocorreu, você vai ter uma probabilidade remota, relativamente, poucas falhas, 0,000, porque nunca ocorreu aquilo. Tu pode ter a gravidade, pode ser um item que é crítico, se ocorrer é crítico, mas nunca ocorreu. Então, a probabilidade dele é muito baixa, ou quase zero, né? E se ocorrer aquele modo de falha causado por aquela situação, eu tenho algum controle ou sensitivo, ou estatístico, ou por medição, ou administrativo, enfim, eu tenho algum controle que possa antever a falha, ou prevenir, ou alarmar, ou até desarmar, né, a máquina e evitar que a falha aconteça. Se existir isso, né, é a famosa detecção, que é qual é a probabilidade da falha ser detectada,
Olha, trabalhando com os mesmos raciocínios, se é quase impossível, ou seja, não tem nem. Eu tenho absoluta certeza que eu não consigo pegar se essa falha acontecer. A pontuação é 10. Né? Ou, com certeza, se acontecer essa falha, né, esse modo de falha e causado por essa causa, olha, com certeza a gente pega. Não, não tem nem por onde. A gente tem uma maneira de fazer com que isso seja percebido. Então, o meu índice de detecção, ele vai me deixar uma preocupação muito baixa. Não vai me preocupar tanto. Por quê? Porque é quase certo que eu vou conseguir detectar. Agora, por outro lado, se eu tenho uma certeza de que eu não vou detectar, que eu não tenho nenhum tipo de controle, ele vai ser de 6 a 10, dependendo dessa minha certeza da chance que eu tenho para detectar aquela falha. Né? Bom, os indicadores eles são calculados, então. Eu multiplico a ocorrência pela gravidade, pela detecção, e a gente tem que levar em consideração que se uma falha ocorrer frequentemente, mas tem um pequeno impacto, a gente considera isso como baixo RPM. Na verdade, quem define isso são as empresas. Não existe uma regra, né? Não conheço uma regra padronizada em livro nenhum sobre isso. Na verdade, quem define o que é baixo risco, o que é médio risco, o que é alto risco, são as próprias empresas em função do consenso do grupo do que vem a ser um baixo ou um risco. Ele coloca aqui exemplo, o B, que ele está colocando aqui, olha, uma falha que tenha baixíssima probabilidade de ocorrência. Olha, muito baixa, não é zero, mas tem uma probabilidade muito pequena. Né? Mas se ocorrer, a consequência disso é extremamente grave. Né? Então, isso merece uma atenção. Então, o RPM talvez seja baixíssimo em termos de cálculo, se você não levar isso em consideração. Se você levar isso em consideração, você vai fazer com que essa gravidade seja máxima e a tua detecção não tem como pegar. Então, isso já vai fazer com que esse número seja alto, esse número seja alto, embora esse número seja baixo. Então, para uma situação que matematicamente te daria um número muito baixo, pela análise, você vai fazer com que ele seja um resultado alto pela consequência do risco para a produção. Assim, pessoal, a gente não vai seguir aqui agora, porque já tem bastante informação a respeito da utilização dessa ferramenta. Né? Então, a gente para por aqui. Vou postar esse material, ele é complementar ao que está lá na apostila, porque é um exemplo, né? Também vou disponibilizar a gravação. Na quarta-feira a gente continua daqui e a gente define esse cálculo e aí então projeta quais as ações preventivas que a gente propõe utilizando essa metodologia do FEMEA, que essa é a ferramenta que a manutenção tem para aumentar a confiabilidade dos componentes. Ok? Alguma dúvida aqui que não ficou claro? Nós não terminamos o assunto, né? Ainda precisamos terminar e mostrar o formulário completo. Né? Vou interromper aqui.